Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos tentar ajudar vocês aí nesse momento, pode-se dizer, difícil por conta dessa pandemia que estamos vivendo. Tá, sei que muitos estão com dúvidas, estão meio que perdidos, mas vou tentar auxiliar de alguma forma o trabalho de vocês. Qual é a ideia então do projeto que eu passei para que vocês buscassem? Desde o início eu falei que o intuito maior dessa disciplina é fazer com que vocês busquem soluções dos problemas passados, independente de minha orientação. Por que isso? Eu sempre tento trazer para vocês, dentro da sala de aula, que no mercado de trabalho, o seu superior, o seu chefe, ele vai chegar para você e simplesmente passar uma atividade, uma missão, um objetivo. E você, por conta própria, terá que correr. Na área de supervisórios, existem diversos softwares que, digamos assim, produzem ou programam as telas do SDCD. E aí, em uma sala de aula, seria impossível a gente verificar todos os softwares existentes no mercado. Então, buscando uma ferramenta simples, disponível na internet, porém, pode-se dizer ultrapassada, mas que ainda traz os conceitos básicos de criação de supervisório. O nosso projeto, ele tem como objetivo justamente criar uma tela de supervisório da maneira mais simples possível. Então eu passei para vocês aí logo no início. Infelizmente eu não pude explicar pessoalmente, que realmente é bem mais interessante, mas já passei algumas etapas e vi que vocês estão buscando. Alguns com mais, outros com menos dificuldade, mas eu sei que vocês estão tentando desenvolver isso daí. Então, foi dado um desenho, um circuito, um fluxograma de processo, para que vocês criassem as telas de monitoração desse processo. O mais importante de tudo é entender que essas telas elas têm que ser operacionais, ou seja, elas precisam explicitar em tela o que de fato tem em campo na área do processo, para que quem está supervisionando, para quem está operando remotamente, consiga saber exatamente quais são os equipamentos existentes na área. Isso é bastante importante. Indo diretamente ao ponto agora. Eu pedi inicialmente, na etapa 1, que vocês criassem as telas. Né? Alguns ainda com dificuldade, mas que telas são essas? Que telas são essas? Olha, o processo ele possui diversos elementos, desde válvulas, vasos, sensores, entre outros. Então é importante que isso esteja nas telas. Em algum momento eu preciso de uma visão macro de todo o processo, uma visão que eu consiga entender como o processo geral funciona. Em outros momentos eu preciso ir especificamente em um equipamento. Então, para cada momento desse, para cada visão dessa, eu preciso de uma tela. Da mesma forma, do lado operacional, o lado de manutenção precisa também, em alguns casos, monitorar determinados valores de funcionamento dos equipamentos. Por exemplo, temperatura, pressão, vibração, entre outros. E isso é importante para que eles consigam tomar diversas ações de manutenção preventiva, preditiva ou até mesmo corretiva. Para isso também é necessário a criação de telas, e isso cabe ao desenvolvedor do supervisório. Então, essas telas que eu comentei na etapa 1 seriam justamente telas que você vai navegar. Imaginemos que seja como slides do PowerPoint. Eu não tenho diversos slides que apresentam cada assunto? Pronto, seriam telas. Como fazer isso? Bem, aqui eu já trouxe um sistema pronto de um aluno do ano passado, que ficou bem elaborado, e aí você vê uma vista geral do processo que a gente trabalhou no semestre passado. Esse processo, ele tem 2 vasos,
controlado por válvulas e uma bomba que bombeia do vaso inferior para o vaso superior. Então aqui seria a visão geral do processo. Tá? E essas telas, como é que eu posso desenvolver? Acredito que vocês já tenham descoberto através dos vídeos que eu indiquei. Então lá no Organizer, né, no organizador de telas, eu tenho justamente a opção telas, onde aqui eu crio diversas telas que vão fazer parte de todo o meu supervisório. Então aí seria a criação de telas. Mas aí vocês podem me perguntar, mas que tela, como e assim por diante. Claro que o momento de criação dessas telas ele vai depender não só do executante do software do SDCD, e sim de toda uma equipe multidisciplinar, desde a turma dos engenheiros de automação, engenheiros de mecânica, a própria operação, a manutenção, que vai, através de reuniões, decidir qual a melhor forma de se trabalhar. Então, isso não é realmente uma decisão única, né? Uma decisão de apenas uma pessoa. Existe uma equipe para isso. Mas o nosso intuito aqui, claro, é tentar fazer da melhor forma, mas ser essa equipe. Então vocês decidem como vai fazer. Então, por exemplo, aqui, vamos observar. Eu tenho aqui a tela da planta geral, eu posso ter a tela de um tanque, que seria um tanque de detalhamento, que faz parte da etapa 3, ou seja, observe que eu tenho a planta geral, onde tem os dois tanques, e eu pedi uma tela de detalhe de um tanque. Então, aqui está uma tela mais aproximada, onde eu tenho variáveis específicas ou variáveis mais detalhadas. Na tela geral, eu coloco algumas variáveis importantes. Na tela específica, eu coloco variáveis mais detalhadas sobre o equipamento. Além de outras telas, eu tenho, além das telas básicas, né, da visão, eu vou ter telas de alarmes, eu tenho telas de histórico, eu tenho uma tela inicial, assim que inicia o sistema, eu vou ter overlays que vão justamente auxiliar na operação do equipamento, né, e assim por diante. Certo, pessoal? Então essa seria a ideia geral disso daí que temos para poder falar sobre a parte de supervisórios.